Bem-vindo, bem-vinda ao programa Terapia Floral Viva em Harmonia. Eu sou Sara Roder, terapeuta em florais, e quero te ajudar a encontrar a sua harmonia, o seu equilíbrio, o seu bem-estar físico, mental e emocional. O tema do nosso vídeo hoje é a tireoide e os benefícios dos florais de Bach. Primeiro, eu acho importante explicar para vocês o que significa, o que é a tireoide. A tireoide é uma glândula, uma das glândulas do nosso organismo, e ela fica situada na região do pescoço. Ela tem uma função muito importante no nosso organismo. Ela controla os nossos hormônios, além de outros fatores. Quando nós desenvolvemos algum problema, mau funcionamento na nossa tireoide, é como se ela deixasse de produzir os hormônios adequados ou produzisse em excesso. Então, eu quero compartilhar com vocês quais são normalmente os sintomas que mostram que a pessoa provavelmente está com alguma disfunção na glândula tireoide. Por exemplo, aumento excessivo ou perda de peso, dificuldade de concentração, esquecimento, alteração de humor. Algumas pessoas chegam a desenvolver depressão porque vão tendo muita tristeza, outras queda de cabelo, pele ressecada, unhas quebradiças, prisão de ventre, sonolência, cansaço, dores musculares, desconforto na garganta, às vezes para engolir, no pescoço, palpitação. Outras pessoas desenvolvem pressão alta. Esses são alguns dos sintomas mais comuns. Claro que quando a pessoa vai ao médico e faz os exames, então o médico realmente dá o diagnóstico exato de qual tipo de disfunção está a tireoide dela, se a pessoa desenvolveu um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, se ela desenvolveu uma tireoidite, que é uma inflamação na glândula. Existe também a doença de Graves, a doença de Hashimoto, entre outras, né? E cada uma delas tem os sintomas específicos, mas não foge muito desses que eu mencionei. Bom, eu acho importante compartilhar também a minha história, porque eu desenvolvi problemas com a minha glândula tireoide, disfunção na minha tireoide. Então eu comecei apresentando alguns desses sintomas, por exemplo, alteração no meu peso, muita queda de cabelo, quando eu ia lavar o cabelo ou escovar, o lavatório da pia do banheiro tinha muito cabelo, no box, no chão, muito cabelo. Quando eu acordava, no travesseiro da cama também dava para juntar vários fios de cabelo. E eu fiquei assim com um volume muito reduzido. As minhas unhas ficaram quebradiças. A minha pele eu não senti muito, mas eu inclusive desenvolvi depressão, que é o que se diz a alteração de humor, né? E vivia muito cansada, extremamente cansada. Eu cheguei a fazer vários exames, procurei ajuda com muitos médicos, diferentes habilidades, e achei até que estivesse com anemia devido à minha exaustão, grande fraqueza. Era difícil até para me levantar. Então eu cheguei a ficar uma época muito tempo deitada. Era cansativo, o menor esforço era cansativo para mim. Eu desenvolvi palpitações no coração, parecia que eu tinha algum problema cardíaco. Fui ao médico, eu achei, coloquei na cabeça então que eu tinha algum problema cardíaco, porque a palpitação, o mal-estar, era muito óbvio para mim que eu teria desenvolvido algum problema cardíaco. Eu fui até o médico cardiovascular, fiz vários
vários exames, fiz aquele exame de esteira, o eletro do coração. Felizmente deu tudo ok, mas fiz outros exames, fiz ultrassom de tireoide, fiz vários exames de sangue, fiz também um outro exame que precisava ingerir uma quantidade de iodo radioativo. Isso foi um pouco complicado, que eu precisei ir até uma outra cidade, 400 quilômetros da minha cidade. Então, envolveu toda uma alteração de rotina, família, tudo. E no final, eu tive o diagnóstico que minha tireoide estava ok e eu simplesmente tinha sintomas de que ela não estava ok, mas era apenas, felizmente, que era apenas por causa de uma depressão. Eu poderia ter desenvolvido uma hipo, hiper, meu organismo estava quase que pronto a desenvolver. Mas quando eu tive o diagnóstico, eu parei e pensei e refleti o que estava por trás de tudo aquilo. Tanto desgaste, tanto mal-estar, só quem sofre de tireoide sabe os desconfortos e quanto mal-estar o nosso corpo sente. E quando eu entendi que era uma depressão por trás, então eu parei e pensei, bom, menos mal, porém, como que eu vou superar isso? E eu vou superar isso. E eu procurei conversar muito comigo mesma e com a ajuda dos florais, eu refleti qual seria a principal flor que daria início nessa caminhada minha para harmonizar novamente a minha glândula tireoide. E para isso, eu precisei fazer uma grande reflexão interior. Eu precisei tirar momentos comigo mesma, conversar comigo mesma e procurar entender, porque a nossa glândula tireoide, ela se localiza, como eu falei no início do vídeo, nessa região da garganta. E aqui expressa a nossa fala. E eu pensei, o que está havendo comigo? E eu não expressava há muito tempo as minhas dores, mágoas, ressentimentos que eu já tinha guardado comigo, porque uma pessoa, outras pessoas, situações, problemas familiares, e aquilo tinha prejudicado, porque eu não tinha lidado, eu apenas tinha engolido e armazenado aquilo dentro de mim. Então eu não tinha engolido e digerido, mas estava armazenado aqui dentro. E aquilo foi um tempo, porque eu precisei de um tempo de aceitação, de aceitar, de poder acreditar que eu tinha alguns sentimentos em desarmonia, em desequilíbrio dentro de mim. E a primeira flor que eu comecei a usar foi a flor Holly, porque a flor Holly é a flor que lava o coração da gente, que harmoniza os nossos sentimentos, porque tudo que tem de machucado, de dolorido no nosso coração, ela cicatriza, ela lava e limpa. É como se fosse um bálsamo para o nosso coração, para o nosso sentimento. Então, eu comecei a fazer o uso de Holly, essa flor tão maravilhosa dos florais de Bach. E conforme eu ia tomando Holly, eu ia um tempo me auto-observando. A transformação que essa essência Holly foi fazendo em mim. E ela foi me fazendo lembrar de alguns fatos, de algumas situações. E eu fui listando na minha mente pessoas, situações, mas principalmente pessoas que me machucaram no decorrer da vida. Algumas pessoas eu sentia que tinham como rasgado o meu coração. E eu não gostava de lembrar daquela pessoa, daquela situação novamente, porque é como se eu fosse
tirar a casquinha de uma ferida, sabe quando você se machuca e com o tempo vai formando uma casquinha para cicatrizar aquela ferida. E até que se forme uma cicatriz, fica aquela casquinha. Então, enquanto não formou uma cicatriz e ainda estiver na casquinha, significa que não está totalmente curada a nossa ferida. Aparentemente parece que sim, mas quando a gente experimenta tirar aquela casquinha, por baixo da casquinha, ainda não está cicatrizado e vai sangrar e vai machucar de novo. Quando nós temos já uma cicatriz, nós olhamos para aquela cicatriz, ela não dói. Se a gente passar a mão em cima da cicatriz, a gente não sente nada. Aquela cicatriz apenas está ali para lembrar a gente que uma época aconteceu um corte, um machucado, um acidente e nós sofremos, né, aquele machucado. Mas já passou, já cicatrizou, já não dói mais. Enquanto tiver a casquinha e nós formos mexer, cutucar a casquinha, ainda vai doer. E eu percebi que eu tinha algumas casquinhas que ainda não tinham se tornado cicatrizes. Então, eu listei e eu comecei pela primeira pessoa. Vamos supor que eu comecei pela casquinha menor, que iria doer menos. Mas eu comecei. E eu comecei a visualizar aquela pessoa. E imaginar coisas boas para aquela pessoa e pedir ajuda para Deus para conseguir superar, né? E me libertar. Que aquela pessoa seguisse o caminho dela e também que aquela pessoa, olhando para o que ela fez, da forma como ela me machucou, mas que Deus me ajudasse a olhar para aquela pessoa com um sentimento não mais de dor, de raiva, de mágoa, mas um olhar de compaixão, como um olhar de misericórdia pela pobreza espiritual daquela pessoa, por ter falado comigo daquele jeito, por ter agido comigo daquela forma, por ter feito aquelas coisas que me machucaram. E assim, com a ajuda de Holly também tomando, eu fui, conforme eu conseguia lembrar daquela pessoa de uma forma mais leve, simplesmente lembrar, mas não lembrar mais com aquela mágoa, com aquela dor. Também fui ficando mais leve interiormente e fui passando, e assim, quando eu superava aquele desafio, eu ia para a próxima cicatriz. E assim eu fui, cicatriz após cicatriz. E eu percebia que cada cicatriz que eu cicatrizava, eu ia me sentindo mais e mais harmoniosa, mais leve, e eu ia sentindo mais feliz, mais contente. E eu não tinha percebido, eu não tinha alcançado o entendimento que cada ferida daquelas que ainda estavam presentes no meu coração, que ainda doíam, me tornavam tão infeliz, tão triste, melancólica, magoada, e me impediam, como se fosse um véu, me impediam de ver o brilho da vida, de ver a luz do sol, de ver o lado bom das coisas, de ver as virtudes nas pessoas. E assim foi me ajudando. Junto com Holly, eu precisei então acrescentar outras flores. E, consequentemente, o meu corpo, a minha glândula,
foi deixando de reclamar, era quase como um passe de mágica. O meu cansaço foi sumindo e foi vindo uma energia, uma disposição, um ânimo e foi vindo alegria ao invés de aperto e tristeza. E fisicamente tudo foi voltando ao normal, o bom funcionamento. A memória, antes eu precisava tomar tanta ajuda para a memória, tomei muito ômega 3, ainda tomo, que é tão bom, mas às vezes eu acabo me esquecendo por um tempo e tá tudo bem. Antes eu não podia viver sem, porque se eu ficasse sem, eu já falhava a minha memória. Eu olhava para a pessoa, eu pretendia falar alguma coisa e não vinha na minha mente, não vinha na minha boca a palavra que eu queria falar. É como se me desse um branco. Eu tinha dificuldade de me concentrar, então eu ficava desesperadamente tomando algo que ajudasse a minha memória. E de repente, eu não fico mais presa a isso. A minha memória funciona normalmente. Porque a minha tireoide foi se harmonizando, foi se equilibrando, porque eu também fui. E aquela tristeza, aquela melancolia que eu tinha, me fez observar, me fez pensar o que estava por trás. Por exemplo, junto com Holly, eu acrescentei a flor Centauri. Porque a flor Centauri, ela ajuda aquelas pessoas que têm dificuldade de serem elas mesmas, de serem felizes por elas mesmas. Elas deixam de existir. Por quê? Elas se omitem, é uma negação a si mesmo. O tempo todo, a vida delas, elas deixam de colocar, de expressar os seus sentimentos. Elas deixam de fazer escolhas. E por quê? Às vezes, por medo. Era o meu caso, eu acrescentei Mimulus. Mimulus, a flor da coragem. Para enfrentar desafios novos, para conseguir falar algo que está ali preso. A gente diz entalado, né, na garganta. Então, Mimulus da coragem para falar. E Centauri foi me ajudando a me resgatar. Aquela pessoa, aquela Sara de criança que era extrovertida, que amava desafios, que era extremamente alegre, contente, espontânea. E eu fui murchando, eu fui deixando, fui apagando o meu brilho. Então, Centauri foi me ajudando a buscar, a trazer de volta aquele brilho, aquela alegria, aquela disposição em mim, no meu dia a dia. Outra coisa que me impedia de ser feliz, de ter autoestima, eram essas mágoas que me apagavam, que ofuscavam os meus olhos. Então, eu fui me libertando dessas mágoas, fui criando coragem para me expressar, para falar, para ser eu mesma. E fui superando, fui melhorando e o meu corpo foi correspondendo, foi se harmonizando. A minha tireoide voltou a trabalhar normalmente. Então, eu compartilhei, fiz questão de compartilhar essa minha experiência, porque quando uma pessoa começa a ter esses sintomas que eu falei, é muito importante, é necessário sim buscar um diagnóstico médico. É necessário fazer exames para realmente entender o que está acontecendo. Porém, além de tudo isso, é necessário um diagnóstico para a alma, para poder entender
O que é que está por trás dos bastidores? O que desencadeou esse transtorno, esse desequilíbrio, essa disfunção na sua glândula tireoide? Eu já encontrei com pessoas que têm outras dificuldades, não como as que eu tive. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldades de ser honestas na fala. Então elas disfarçam, como se estivesse tudo bem, tudo tranquilo, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre contente. Com isso elas se tornam também ansiosas, agitadas e não param o dia todo procurando coisa para fazer. A impressão que elas têm é que se elas pararem, elas vão se dar de frente com o problema. E elas preferem fugir e não enfrentar o problema. Então elas ficam buscando uma fuga o tempo todo, agitado, fazendo alguma coisa. A flor agrímone ajuda a pessoa a se acalmar, se harmonizar, se aquietar. E ajuda ela a se expressar, ser honesta, verdadeira com ela mesma, consequentemente com as outras pessoas. Existe inclusive uma outra analogia que eu quero compartilhar com vocês, muito interessante. Existe uma historinha que se conta que numa cidade, vilarejo, chegou um circo e era a atração do momento. E naquele circo tinha um palhaço muito engraçado, fazia mirabolices e as crianças riam e as pessoas não perdiam a oportunidade de ir até o circo para poder assistir as apresentações, principalmente a do palhaço. E no decorrer daquela semana, lá no centro de atendimento médico daquela cidade, chegou um senhor para ser atendido. E esse senhor, quando passou pelo médico, uma das queixas, maiores queixas dele, era uma tristeza profunda. Era uma angústia, uma desarmonia, uma inquietação interior, uma ansiedade e principalmente aquela angústia e tristeza. E o médico então procurou receitar alguma coisa que pudesse acalmar ele e depois no final do atendimento sugeriu que ele fosse até esse circo, assistir também as apresentações do circo, porque com certeza iam fazer muito bem para ele, iam deixar ele mais leve, mais alegre, porque ele ia rir bastante. Tinha um palhaço naquele circo que era maravilhoso, super engraçado. Sabe o que o senhor disse para o médico? Ele olhou bem para o médico e disse assim: doutor, eu sou o palhaço. O que significa isso? Aquele homem que estava ali na frente do médico, ele estava expondo para o médico todas as angústias e tristezas e ansiedades dele, e lá no palco do circo, ele disfarçava. Então ele fazia muita gente rir, fazia piruetas engraçadas, todo mundo estava rindo, e ele com a pintura, né, disfarçado de palhaço, o palhaço com aquela boca grande, sorrindo e tal, aquela cara alegre, ele estava disfarçado. É mais ou menos assim a pessoa que precisa de agrímone. No dia a dia dela, ela disfarça, ela esconde os seus anseios, as suas dores, as suas angústias, tristezas. Ela faz de conta que está tudo bem. Ela faz graças, conta piadas, ri bastante e todo mundo acha que aquela pessoa vive alegre, contente, que ela não tem problemas. Porém, quando ela chega em casa, que ela se depara com ela mesma, principalmente à noite, na hora de dormir, então vem aquilo que ela escondeu o dia todo. A pessoa pode desenvolver insônia, ansiedade extrema,
tristeza, angústia. E como essa região da fala, né, ela não fala, ela engole as suas tristezas, as suas dores, ela pode, com o tempo, se isso persiste muito, também desenvolver uma disfunção na tireoide. Então a Agrimony vai ajudar a pessoa se harmonizando, porque ela vai começar a ser honesta com ela mesma, consequentemente com os outros ao redor. E a pessoa pode pensar e dizer assim, olha, mas se eu for honesta com o que eu acho, com o que eu penso, muitas pessoas vão se afastar de mim, meus amigos. Então eu te faço uma pergunta, o que vale mais? Você ter 100 amigos que você tem que ficar sorrindo o tempo todo, procurando agradar o tempo todo e não sendo você mesmo? Ou é melhor você ter 1, 2 verdadeiros amigos que te aceitam como você é, que você tenha liberdade de se expressar e falar não, não quero, não acho legal, não gosto, não prefiro? É muito melhor. E sendo honesto consigo mesmo e honesto com os outros, consequentemente isso vai te acalmando, vai passando aquela inquietude interna. Então a Agrimony é uma das flores. Outra flor que ajuda muito para pessoas que desenvolvem transtornos na tireoide é a flor Water Violet. Water Violet é uma violeta. E essa violeta é diferente da violeta que nós temos aqui no Brasil. Quando a gente vai regar a plantinha, tem que cuidar para não molhar a folha, porque senão ela fica mela a folha, estraga a folha. Ela não, Water Violet. Violet, violeta, water, água. É uma violeta que ela vive sobre a água. E essa essência, ela ajuda aquelas pessoas que vivem acima da média. Então a linha de pensamento delas é uma linha de pensamento acima dos demais. Com isso, ela desenvolve dificuldade de comunicação, porque no pensamento dela, as outras pessoas têm uma linha de pensamento, uma forma de agir, de enxergar a vida, de solucionar os problemas, num nível que aos olhos dela é um nível inferior. E ela tem uma extrema dificuldade de lidar com pessoas que têm um nível inferior intelectual. Bom, o que o Water Violet faz? Não vai mudar a linha de pensamento superior que a pessoa alcançou, mas é muito mais fácil a pessoa que está nesse nível descer para alcançar aqui, do que a pessoa que está no nível que ela imagina inferior alcançar quem está nesse nível aqui. Então, o Water Violet age na pessoa, ajudando ela a sair daquela altivez de pensamento, descer, para poder se relacionar com quem, no pensamento, no julgamento dela, é uma pessoa de um nível inferior, é uma pessoa ignorante, não sabe dos fatos como ela sabe, não interpreta as coisas como ela interpreta, enfim. Então ela desce, se relaciona, porque ela precisa, às vezes no ambiente de trabalho, um relacionamento familiar, amigos. Depois que ela se relacionou e resolveu o que precisava, ela volta para a linha de pensamento dela e tá tudo bem. Mas não cria aquela barreira de comunicação, porque de outra forma é como se subisse um muro de vidro. Então, quem precisa de Water Violet não vai ofender, simplesmente deixa o colega lá e ela fica aqui, você na tua, eu na minha, não me misturo, também não vou arrumar confusão e a gente segue a vida. Só que vai virando aquela barreira, aquela dificuldade, porque a pessoa não fala com aqueles que têm uma linha de pensamento inferior. O Water Violet vai harmonizar a sua glândula tireoide, por quê?
vai favorecer o relacionamento, a comunicação, mesmo com aqueles que pensam, que agem, que vivem diferente de você. Que por um momento, uma situação ou outra, vocês precisam se comunicar. Então, Water Violet ajuda. Outra florzinha que também ajuda na comunicação, que fortalece a glândula tireoide, é a flor Cerato. Por quê? Porque Cerato é a flor da segurança interior. Aquela pessoa que fala, mas ela fala com confiança e com segurança do que ela acha, do que ela pensa, do que ela faz. Então ela tem uma confiança. E Cerato desenvolve isso, porque quando a pessoa não confia muito nas decisões dela, nos pensamentos dela, o que ela faz normalmente? Ela vai pedir uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Então ela acaba expondo os problemas dela, as angústias, as incertezas dela para os outros, e os outros, na intenção de querer ajudar, vão compartilhar com elas as opiniões e sugestões deles. Mas não quer dizer que ela vai fazer o que eles estão sugerindo. Apenas na incerteza dela, ela sente essa necessidade de compartilhar as suas inseguranças. Mas não quer dizer que ela vai fazer. E isso às vezes incomoda os outros, porque eles pensam assim, poxa vida, mas eu falei pra ela, ela fez diferente. Eu ensinei pra ela, ela fez de outra forma. Mas é por causa da insegurança da pessoa. Então, quando ela faz o uso de Cerato, Cerato vai resgatar essa confiança, essa segurança no que ela faz, no que ela decide, no que ela escolhe. Então, ela vai falar com mais propriedade, falar com mais confiança, com mais segurança de si mesma. Todas essas flores harmonizam, desenvolvem, trazem um bom funcionamento na nossa glândula tireoide, que expressa a nossa fala, a nossa comunicação com as outras pessoas, mostrando o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, o que nós idealizamos fazer, ou até o que nós guardamos lá do passado. Essa aqui é a glândula tireoide. Bom, eu espero ter compartilhado o suficiente com vocês sobre os benefícios dos florais de Bach e sobre o bom funcionamento da sua glândula tireoide. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e termino ele aqui agradecendo a sua atenção e prometendo que nos veremos no próximo vídeo. Até lá!